Olá, boa tarde a todos. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Meu nome é Hércules, sou o professor de hoje. Continuaremos a estudar o livro de Davi, segundo o coração de Deus. E esse é o Ministério Sementes do Amor, da Igreja Batista Central de Campinas. Capítulo 5. Consequências da morte de um gigante. Quantas vezes você agradeceu a Deus por não saber o seu dia de amanhã? Por não saber do seu futuro? Estou bem certo de que uma das melhores coisas que Deus fez para mim, para você, foi não revelar o dia de amanhã. Senão mudaríamos tudo. Mudaríamos de emprego, mudaríamos de lugar, mudaríamos de amigo. Imagine 5 anos atrás. Quantas coisas você poderia ter mudado? Quantas preocupações poderíamos ter evitado? Mas Deus é assim. Ele nos dá um dia de cada vez, porque Deus não muda. E sabe o melhor para mim e para você. É isso que torna a Bíblia tão relevante. Imagine na história de Davi. Se Deus tivesse revelado tudo o que iria acontecer em sua vida, será que o final seria o mesmo? Muitos pensam que Davi, pelo fato de ter derrotado Golias, subiu ao trono e se tornou o rei mais jovem de Israel. Mas você precisa saber que as coisas não foram bem assim. Isso, após a morte de Golias, Davi entrou num vale profundo e escuro. Também, por causa da sua popularidade que teve perante ao povo de Israel, o levou ao desespero e o trouxe para a depressão. Mas mesmo assim, Deus demonstrou o seu amor a Davi, não revelando todas essas coisas. Vamos recapitular um pouco a história de Davi e Golias. Davi era um jovem que não tinha nem 20 anos. Estava num campo cuidando de suas ovelhas. E de repente estava num campo de batalha. Não era soldado, nunca foi treinado para ser um soldado, não sabia manusear uma espada. Estava de frente do gigante Golias. O enfrentou e o derrotou. De um ninguém se transformou num herói, numa pessoa mais popular de Israel. O povo de Israel cantava louvores ao seu nome. E o rei Saul cumpriu a sua promessa, tornando uma pessoa rica e fazendo parte da sua corte. Mas nada disso mudou o seu relacionamento para com Deus. E você? Fama, dinheiro, poder mudaria o seu relacionamento para com Deus? No decorrer dessa história, vimos que Davi também teve 4 relacionamentos diferentes. O primeiro foi um relacionamento de submissão ao rei Saul. O segundo, um relacionamento íntimo para com o filho do rei Saul, Jonatas. O terceiro, um relacionamento para com o povo, um relacionamento de exaltação para com o povo de Israel. Quarto, um relacionamento de oposição ao rei Saul. Primeiro relacionamento de Davi, um relacionamento de submissão ao rei Saul. Vimos em 1 Samuel, capítulo 18, de 1 a 5, que após a morte do gigante, Saul não permitiu que Davi voltasse para sua casa, não voltasse para suas ovelhas. Aonde Davi mandasse os seus soldados, aonde Saul mandasse os seus soldados, ali estava também Davi, porque ele era bem quisto pelo povo de Israel, pelos seus servos. Davi foi um servo fiel ao rei Saul. Foi um imediato incógnito. Também um rei em formação. Lógico, Saul nunca percebeu isso. Davi prosperou. Em prudência, guarda bem essa palavra, em prudência. E sempre submeteu à autoridade de Deus.
O segundo ponto desse relacionamento de Davi foi uma amizade íntima com o filho do rei Saul, Jonatas. Isso vemos em 1 Samuel, capítulo 18, de versículo 1 a 5 também, que diz assim: Sucedeu que, acabando Davi de falar com Saul, a alma de Jonatas se ligou com a de Davi, e Jonatas o amou como a sua própria alma. Jonatas e Davi fizeram aliança, porque Jonatas o amava como a sua própria alma. Deus sabia que Davi precisava de um amigo, precisava de um amigo, de um companheiro para estar andando junto, para caminhar junto pelo vale que estava à sua frente. Como já disse há tempos atrás, que após a morte do gigante, Davi entrou num vale profundo e escuro. Essa amizade teve 4 características. A primeira dela foi com um amigo íntimo estar disposto a se sacrificar. Você não precisa ficar suplicando um favor ao seu amigo. Ele simplesmente faz. Vejamos, a gente vê isso na amizade de Jonatas e Davi. No capítulo 20, versículo 4 de 1 Samuel, que diz assim: O que tu desejares, eu te farei. Essas são palavras de um amigo íntimo. E percebemos que nessas palavras também ele jamais irá se aproveitar dessa amizade. Um amigo íntimo está sempre às ordens, a fazer o que for necessário. Lembrando que a generosidade é o que sempre irá prevalecer. O segundo ponto dessa amizade é que o amigo íntimo é um leal defensor perante a todos. Ele não é aquele amigo somente nos momentos bons. E também não é aquele amigo que irá falar mal de você quando você não estiver presente. Vimos isso em 1 Samuel capítulo 4, capítulo 19, versículo 4, que diz assim: Jonatas falou bem de Davi a Saul, seu pai. Essas palavras foram muito importantes, porque naquele momento Jonatas não estava falando somente com seu pai, mas também rei de Israel. E naquele exato momento, Saul já tinha tomado uma decisão de se tornar inimigo de Davi. Mas Jonatas não recuou, permaneceu firme nas suas palavras e ainda disse mais ao seu pai que essa decisão estava errada. E contestou a atitude, o comportamento do seu pai para com Davi. E isso está em 1 Samuel, capítulo 19, de 4 a 5. De fato, ele não defendeu somente um amigo. Ele censurou o seu pai, o comportamento do seu pai. Que grande amigo era Jonatas, né? Lembrando que Jonatas era supostamente o sucessor ao trono de Saul. Ele não teve ciúmes, não teve inveja de Davi. O que prevaleceu naquele momento foi a amizade. O terceiro ponto dessa amizade é que o amigo íntimo dá um ao outro completa liberdade para serem o que são. Quando você acha um amigo íntimo dessa maneira, ligado à alma, você não precisa explicar a razão de estar fazendo algo. Você simplesmente o faz. Vimos isso em 1 Samuel, capítulo 20, versículo 41. Levantou-se Davi do lado do sul e prostrou-se o rosto em terra 3 vezes, e beijaram-se um ao outro, e choraram juntos, porém Davi muito mais. Vimos aqui que um coração partido, você pode deixá-lo sangrar diante de um amigo desse. Se você quer chorar, ele dirá a você: chore. Se você quer reclamar, ele somente ouvirá. Um amigo íntimo não se afasta,
estará sempre por perto. Você pode e deixará. Como eu disse, ele deixará você ser você mesmo. Seja você o que for. A quarta característica dessa amizade é que um amigo íntimo é uma fonte de encorajamento. Olha o que aconteceu com Davi e Jonatas nessa passagem. Em 1 Samuel, capítulo 23, versículo 15 a 16, diz assim: Vendo, pois, Davi que Saul saíra a tirar-lhe a vida, deteve-se no deserto de Zifre e Oreza. Então se levantou Jonatas, filho de Saul, e foi para Davi, em Oreza. Ele fortaleceu a confiança em Deus. O que fez o filho desse rei? Saiu de onde estava, foi para o deserto, se encontrar com Davi, percebeu que Davi naquele momento estava naquele momento mais baixo da sua vida, se escondendo, amedrontado, perseguido, tropeçando pelo deserto. E quando encontrou, o encorajou a permanecer firme em Deus. Lembre-se bem disso, a se permanecer firme em Deus. Abrindo um parênteses aqui, eu quero deixar algo muito triste que algumas pessoas, quando olham para essa história, acabam modificando tudo. É uma vergonha que alguns tenham manchado essa belíssima história, tentando afirmar que a amizade entre Davi e Jonatas oferece uma base bíblica para o homossexualismo, sendo que trata-se de uma amizade verdadeira e profunda, que transcende as circunstâncias em que os dois jovens se acham. Lembrando que era um relacionamento sadio, que honrava a Deus, pois acabamos de ver que Jonatas saiu do seu palácio, do seu reino, e foi para o deserto se encontrar com Davi, trazendo coragem a ele, para ele continuar permanecendo firme em Deus. Nada mais do que isso. E como as pessoas conseguem distorcer uma história tão bela como essa. Lembrando que também essa amizade não foi somente nesse momento. Deus usou essa amizade para muito tempo à frente ainda, até mesmo dos seus filhos. O terceiro relacionamento de Davi foi a exaltação da parte de Deus para o povo de Israel. Vimos isso em 1 Samuel 18,5, que diz assim: Saía Davi onde quer que Saul o enviava, se conduzia com prudência, de modo que Saul o pôs sobre tropas do seu exército, e era ele benquisto de todo o povo, e até dos próprios servos de Saul. Aqui nada mais vimos que Davi teve uma promoção. De pastor de ovelhas virou um comandante do exército. Davi teve uma graça humana. Como vimos aqui, ele era benquisto pelo povo de Israel e pelos servos de Saul. E também vimos mais uma vez a palavra sendo usada aqui, prudência. Essa prudência que Davi teve era a descrição de uma submissão à autoridade de Deus. Que lindo isso, né? Também vimos que nesse exato momento, o povo de Israel exaltava cânticos de vitória a Davi. Cantavam, dançavam, tocavam tambores e saíam gritando pela cidade. Saíam cantando pela cidade, dizendo assim: Saul feriu os seus milhares, porém Davi aos seus 10 milhares. Isso se encontra em 1 Samuel, capítulo 18, versículos 6 e 7. E quando eles estavam cantando esses cânticos de vitórias, aqui bem diz que estavam honrando a esse jovem que defendia o seu Deus. Peraí, que defendia o seu Deus? Israel não foi um povo escolhido por Deus
Não foi um povo separado por Deus? Será que nesse momento Israel já tinha se esquecido quem era seu Deus? Vejamos que nas histórias do povo de Israel, há muito tempo atrás, quando ele era escravo, Deus o libertou de Faraó. Não foi somente dos soldados de Faraó, foi do Faraó, foi daquele reinado. Eles saíram de escravos, foram os libertos para a terra prometida. Temiam a Deus, obedeceram a Deus. Tá certo que tiveram várias desobediências no decorrer dessa história. Mas eles olhavam para Cristo. Eles olhavam para Deus. Né? E naquele momento não temiam uma nação, o faraó, não temia a faraó e seus exércitos. E nessa história de Davi, o povo de Israel temia um homem. Eles temiam a Golias. Então, será que nesse momento é uma demonstração de que como eles esqueceram de quem Deus é, o poder que Deus tem, se esqueceram que foi Deus que os separou? Mas vamos continuar a história. Se há uma frase que bem descreve Davi nesse momento, é essa. Davi lograva com bom êxito em todos os seus empreendimentos, pois o Senhor era com ele. Isso está em 1 Samuel, capítulo 18, versículo 14. Em tudo que Davi fazia, dava bom êxito, porque ele estava submetendo-se à autoridade de Deus. E em tudo que ele fazia com prudência, fazia com descrição. E usando essa palavra prudência, Provérbios nos ensina, no capítulo 10, versículo 19, nos revela assim: no muito falar não falta transgressão. No muito falar, a pessoa acaba dando margem ao pecado. Mas o que modera os seus lábios é prudente. A pessoa que modera os seus lábios é silenciosa, ela escuta mais e fala menos. Ela obedece o que fala a palavra de Deus, seja o seu sim, sim, não, não. O quarto ponto desse relacionamento de Davi foi um relacionamento de oposição ao rei Saul. Davi não fizera nada para merecer o tratamento que já estava tendo pelo rei Saul. Lembrando que no início desse estudo eu disse que Davi foi um servo fiel. Em tudo que ele fazia era reto, tanto nas suas ações como na sua liderança. Porém, a inveja, os ciúmes e a ira no coração de Saul criou um obstáculo nesse relacionamento. Como eu disse, o povo de Israel cantava louvores, cânticos de vitórias a Davi, dizendo que Saul matou milhares, porém Davi matou 10 milhares. Isso criou uma ira no coração de Saul. E no versículo 8 e 9 de 1 Samuel, capítulo 18, diz assim: daquele dia em diante, Saul não via Davi com bons olhos. À medida que o medo e a preocupação se aumentava, Saul tornava cada vez mais paranoico. Mas por que tudo isso? Porque Saul percebeu que Deus não estava mais com ele, e sim com Davi. Também percebeu que o poder não estava mais com ele, e sim com Davi. Como Deus foi gracioso e amoroso em não ter revelado a Davi todo o sofrimento, todas essas circunstâncias pelo qual ele iria passar. Anos e anos. E eu gostaria de deixar um texto que eu achei em um livro. Não importa as circunstâncias, nem tampouco o seu grau de dificuldade. A verdade é que toda e qualquer circunstância foi determinada por Deus.
como parte do seu plano integral para a nossa vida. Tudo que Deus faz ou permite acontecer tem um propósito, sendo ele altos ou baixos, suas bênçãos ou decepções. Nos ajudam a encarar nossas circunstâncias. Em seus propósitos, por mais misteriosos ou inescrutáveis que sejam, são sempre para a glória de Deus, para o nosso bem. Meus irmãos, acabamos o estudo de hoje. Agradeço a todos que participaram desse estudo, agradeço a todos que estão neste canal. Que Deus abençoe a todos. Conto com vocês no próximo estudo. Agradeço a todos. Um grande abraço e que Deus abençoe a cada um de vocês. Até mais.